Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Espíritos e hoje nós finalizaremos a classe espírita. Essa jornada, gente, eu acho que é uma das que eu mais gosto, pelo menos, eu acho extremamente interessante e faz nós termos noção, uma noção maior dos espíritos, tanto os que estão encarnados quanto os desencarnados, já que eles sempre vão estar em uma dessas classes, né? Às vezes vai ter duas, às vezes uma, mas é muito interessante e legal nós podermos ver isso, tá? Então hoje nós vamos ver a primeira classe, a mais. A que todos nós estamos caminhando para ser um dia, tá? E vocês vão entender por quê. Então vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Então primeiro aqui, caracteres gerais da primeira ordem, espíritos puros, ok? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, tá? Com relação aos espíritos da outra ordem, das outras ordens, né? Então, o que ele tá falando aqui, gente? Superioridade intelectual e moral absoluta. Chegaram num grau que eles já sabem, eles já possuem tudo que as outras classes, nas outras categorias que a gente estudou, está caminhando, né, para ser isso, entende? Mesmo a pessoa que não quer, mesmo lá a 10ª classe, que é a do espírito do mal lá, que ainda tá, ele vai evoluir, uma hora ele vai se tornar um espírito puro. Todos nós, gente, todos nós, tá? E aí, ele fala aqui, ó, primeira classe, classe única, tá? Então, dentro dessa primeira classe só existe uma classe, uma categoria. E é aqui, ó, os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Esses espíritos, gente, eles já não reencarnam mais, né? Claro que tivemos aí um caso do nosso mestre Jesus Cristo que veio na Terra, né? Ele encarnou, mas não é porque ele tinha provas ou expiações. Gente, nunca pensem, tá? Se vocês têm essa dúvida, eu tô tirando a dúvida de vocês agora. Que Jesus veio na Terra, eu tenho um karma para pagar, então eu vou reencarnar. Tem uma prova para passar. Gente, Jesus veio porque ele ama muito a nós. Ele ama de uma forma tão grande que ele quis vir para deixar o exemplo de qual é o caminho correto para o nosso progresso, para justamente nós nos tornarmos um dia essa primeira classe. Olha só que lindo, né? Jesus. E a gente vê isso no A Caminho da Luz, tá? Recomendo muito que vocês façam esse estudo, que sai toda terça-feira aqui no canal, porque esse estudo a gente vê todo o progresso da Terra desde o início até, né, os tempos atuais, desde que o livro foi lançado, né, claro. E é maravilhoso. A gente vê como Jesus esteve desde lá do princípio até hoje. Até hoje. Então, assim, eles já não têm mais isso, não existe mais isso. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Essa parte, gente, é uma coisa que eu até falo, muito difícil nós termos dimensão, porque nós não somos, né? É a vida, pessoal, é a vida. Se você se acha superior, se você se acha bom, você não é dessa primeira classe. Eu não sou, ninguém é. Jesus é, que é o nosso mestre, governador do planeta Terra. Tá, um dia seremos, se Deus quiser. Mas é difícil nós termos dimensão estando né, aqui reencarnados, limitados pela matéria, porque a matéria nos limita muito, gente, muito. Vocês não têm ideia, tá? Quando estamos em espírito, temos muito mais liberdade. E até para refletir. Então, essa questão que realizam a vida eterna no seio de Deus é complexo. A gente não tem uma dimensão, um exemplo, uma analogia. É complicado. É vivendo isso para saber. Uma hora viveremos. Mas percebemos que já não tem mais reencarnação nos corpos perecíveis. E ele fala aqui, ó. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação,
Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Gente, essa parte é linda, linda, linda. Olha só, então assim, eles têm uma felicidade que a gente não tem nem noção. Igual eu falei, me falta palavras para descrever a felicidade que esses espíritos sentem. É uma felicidade que você aí nunca sentiu, nem eu, tá? É a vida, faz parte. Só que não é aquela felicidade que a gente cansa, a gente só você é feliz, feliz, feliz. Não, é uma felicidade que transcende, é uma felicidade, ó, é uma perpétua contemplação, de contentamento, de felicidade plena. É uma coisa, igual eu falei, falta palavra, gente, é difícil. Por isso que nós vemos no Livro dos Espíritos que não, eles não entram muito no assunto Deus. É algo ainda que nós humanos somos muito limitados. E conforme nós formos evoluindo, os conhecimentos serão nos dados. Vocês entendem isso? Então, assim, aqui ele fala o básico, ele se limita muito, mas tem muito mais a saber, muito mais a compreender. A gente não tem nem linguagem para falar, não tem nem palavra para definir. Fica difícil, assim, sabe? E aqui essa parte aqui é maravilhosa, tá? Eles são os mensageiros e os ministros de Deus. Então, eles trabalham junto de Deus para o quê? Executar a manutenção da harmonia universal. Olha só que lindo. Por isso, gente, não existe um Jesus Cristo. Existem vários Jesus por aí. Quando eu tô falando aqui de evolução, né? Jesus Cristo e Jesus Cristo. Mas, assim, existem muitos outros espíritos que têm o mesmo nível evolutivo que Jesus. E eles têm os planetas que eles governam. Eles trabalham de outras coisas que eu nem imagino o que eles podem trabalhar. Mas é maravilhoso. E nós vemos, até no livro A Caminho da Luz, que Jesus estava aqui na Terra, mas Jesus não fez sozinho as coisas. Tudo sozinho. Ai, pronto, fiz sozinho. Não, teve vários auxílios de espíritos superiores, igual Jesus. Colaborando para a evolução do nosso planetinha Terra, tá? E ele fala aqui, ó, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento. Eles designam as suas missões, assistir os homens nas suas aflições e concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles uma ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens, por serem em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, é pretensioso pensar, querer esses espíritos constantemente fazendo o que a gente quer, as nossas ordens, tudo. Claro que não. Mas, o que ele deixa aqui muito claro para esses espíritos, auxiliar nós humanos, né? Humanos não, né? Homens, espíritos, outros planetas que às vezes não são humanos, mas que estão nessa fase da prova e expiação, da evolução, é uma coisa que os deixam muito gratos, porque eles estão ajudando no progresso dos espíritos. Jesus aqui da Terra, um outro espírito de outro planeta, né? Enfim, cada espírito aí cuida de planeta. Só Jesus cuida de 5 planetas, tá? E o que a gente sabe é que só Capela é parecido conosco, que é parecido com nós humanos. Então, os outros planetas podem ser completamente diferentes, a forma, tudo, né? E tá tudo bem. É maravilhoso. Isso que é maravilhoso, né? Muitas vezes, nós os designamos como anjos, arcanjos, serafins, tá? Então, existem muitos espíritos que a gente chama disso. E aqui ele fala também uma coisa muito interessante, gente, que os homens podem se pôr em comunicação com eles, tá? Claro que pode. É o que a gente vê quando a gente ora para Jesus, quando a gente faz uma prece verdadeira, nós sentimos ele. Nós sabemos quando nós procuramos verdadeiramente e não de forma presunçosa, que é o que ele fala aqui, tá? De forma presunçosa, né? Às vezes ou desconfiada ou querendo provas. Claro que não, isso é bobagem, tá? Mas verdadeiramente, quando nós precisamos, eles estão sempre conosco. Até quando não precisamos, né? Quando a gente supõe que a gente sabe tudo, eles estão lá, nos amando, sempre.
E é isso o amor verdadeiro. Esse é o amor universal. Tá bom? Lindo, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Ai, ai. Agora, gente, a partir da semana que vem, nós continuamos na progressão dos espíritos, que aí voltamos para as perguntas e respostas, tá? A gente deu uma paradinha para entender sobre a classe espírita, mas agora já voltamos a partir da questão 114, tá? Do Livro dos Espíritos. Um beijo. Tchau.